Bom dia, bem-vindo ao Pão Nosso de Cada Dia. Hoje, quinta-feira, como sempre, fazemos questão de lembrar, dia de nossa igreja, lembrar da devoção à Eucaristia. E neste dia de hoje, a igreja celebra a festa de Santa Clara de Assis, Santa Clara, que tornou-se esse grande modelo de entrega nas mãos de Jesus, seguindo os passos de Francisco. E a liturgia nos apresenta a importância do perdão. Continuamos falando desse grande sermão sobre a comunidade, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. E nesse trecho de hoje, a grande pergunta que vem é: quantas vezes se deve perdoar? A resposta de Jesus é curta e simples, dizendo que sempre. Na comunidade, é claro que vai haver ofensas. Na comunidade, uma comunidade não existe sem conflitos, sem atritos, porque ela é feita de pessoas, e onde temos pessoas, temos problemas, temos dificuldades, mas justamente para que a gente possa crescer, e crescer na capacidade de perdoar. Então, a comunidade deve ser o lugar onde se deve funcionar a divisão, e a divisão do perdão. Assim como eu recebo o perdão de Deus, assim como eu sou perdoado por Deus, também eu devo perdoar. Como diz a belíssima oração do Pai Nosso, que a gente coloca como pressuposto para que eu seja perdoado, como condição para que eu seja perdoado, eu também perdoar. Então, dividir na comunidade significa dividir também o perdão recebido de Deus, dividir também a graça da reconciliação que Ele nos oferece, e colocar limite então para este perdão significa não entender a misericórdia de Deus. Então, quando se pergunta 70 vezes 7, não, perdoar sempre, porque a partir do momento que eu coloco o limite nas vezes que devo perdoar, eu esqueço da misericórdia de Deus, que perdoa sempre, repito. E como ilustração nós temos hoje a história desse empregado não muito esperto, que não soube dividir esse perdão, porque ele faz com que o perdão ele seja proporcional ao sentimento de vingança. E é claro que Jesus, ao contar essa história, ele diz para nós que existia uma pessoa que tinha uma grande dívida. A dívida aqui é importante a gente entender: um talento ele equivale 34 quilos de ouro. Então, aquele devedor, ele devia 340 mil quilos de ouro. Isso é uma dívida muito grande, uma dívida impossível de se pagar. E ele pede um prazo para o patrão, ele pede que o patrão perdoe, e o patrão não só dá o prazo, mas ele perdoa a dívida, porque dar prazo é uma coisa, perdoar é outra. Dar prazo significa ser bom, perdoar significa a misericórdia, porque a misericórdia é isso, é perdoar, é dar um prazo, ou ter compaixão, ser compassivo e rolar a dívida, como a gente diz, e misericórdia é perdoar a dívida. Então, o Pai, Ele perdoa, Ele não dá apenas um prazo. E é interessante que quando Ele encontra um irmão que deve uma quantidade bem menor, uma quantidade
insignificante diante de 340 mil quilos de ouro, então ele nem um prazo ele não dá. Então ele não partilha o prazo, ou seja, não partilha o perdão, e principalmente o grande erro dele é não compartilhar a misericórdia. Por isso que essa pessoa ela se arrebenta, por isso que essa pessoa ela se dá mal, porque ela pede uma coisa, recebe, mas ao mesmo tempo ela não vai fazer a mesma coisa. Por isso então, quando olhamos para Clara, que viveu essa simplicidade, viveu essa humildade, ela colocou em prática esse perdão recebido de Deus e colocou na vida dos irmãos. Por isso então, até hoje, as chamadas irmãs clarissas que vivem na clausura, a oração, o perdão, a misericórdia, são exemplo ainda para a humanidade nos dias de hoje. Que tenhamos todos uma abençoada quinta-feira, pela intercessão de Santa Clara.